Esse fim de semana eu fui pra praia e fiquei observando toda aquela grandeza do mar, né? E eu fiquei lembrando de pessoas que sempre que iam pra praia diziam: Nossa, olha como a vida é boa, olha como o mundo é belo. Só que eu comecei a pensar: Tá, mas essa vida não é boa para todo mundo. É minoria as pessoas no mundo que têm condições de ir pra praia, de contemplar esse belo. São poucas pessoas que têm essa oportunidade. Às vezes a gente vive numa bolha que a gente não consegue enxergar o sofrimento do mundo. Eu estive vendo uma reportagem dos chamados apartamentos caixão em Hong Kong. Pessoas vivendo em espaços do tamanho do meu banheiro, que é pequeno, meu banheiro é pequeno. E as pessoas viviam lá, trabalhavam o dia inteiro, chegavam, compartilhavam uma cozinha com inúmeras pessoas e dormiam num quartinho que só cabia o colchão do cara. A pessoa colocava o colchão, eu vou ver se eu consigo imagens para colocar para vocês. O cara colocava o colchão, pendurava as roupas dele na lateral, nas paredes e dormia, só tinha um espaço. Quando o cara era um pouquinho maior, o repórter, o cara que estava fazendo a reportagem, ele não conseguia esticar as pernas, porque ele é um pouco mais alto. Imagina a pessoa viver desse jeito. Tinha um que estava num espacinho um pouquinho maior, devia ter o quê? 4 metros quadrados, nem isso talvez. E, e tinha uma criança, e a criança queria sair, ela queria ficar para a rua, porque era impossível ficar eles ali. Né? O pai, a mãe e a criança. Então são situações terríveis que as pessoas vivem no mundo. Eu vi um vídeo no YouTube de um casal que eu sigo lá em Bangladesh, as pessoas vivendo literalmente no meio do lixo. Era um lixão a céu aberto terrível, as pessoas vivendo lá, crianças trabalhando pesado e sem falar na quantidade de pessoas morrendo de fome no mundo. Então a vida não é essa coisa bela para todo mundo. Às vezes a gente vive nessa bolha, como eu disse, e só enxerga o nosso próprio nariz. O cantor Tim Maia já dizia: na vida a gente tem que entender que uns nascem para sofrer enquanto o outro ri. E eu sempre tive isso comigo e eu falei: Deus, é verdade. E algumas pessoas mais religiosas podem ficar bravas e dizer: não, ninguém nasceu para sofrer porque Deus é justo. Olha, se a gente for começar a parar para pensar nisso aí, filho, você vai mudar suas concepções ou você vai querer arrumar inúmeras desculpas. Então, quando alguém diz que Deus não é justo, se você for pensar só nesse plano terreno, esse cara tem razão, é óbvio. Enquanto uma criança está nascendo para viver alguns aninhos de dificuldade, de extrema pobreza para depois morrer, tem outros camaradas que estão comprando ilhas para fazer resorts. Então, sim, se você for olhar somente para esse plano terreno, essas pessoas têm razão. O mundo não é justo e a vida não é boa para todo mundo, coisa nenhuma. E se você perdeu essa capacidade, ou nunca teve, ou não tem essa capacidade de sentir a dor do mundo, você está sendo simplesmente religioso. Você que se diz cristão, seja crente, seja católico e vive a sua vida dizendo: ai, como Deus é bom, ai, como Deus é bom para mim, e não tem essa capacidade de sentir a dor, o peso, o sangramento do mundo, você está vivendo a sua fé errada. Você está baseando ela na religião e não em Jesus. Porque o ministério de Jesus foi em cima de sentir a dor do mundo, sentir a dor das pessoas. Ele movia-se de íntima compaixão pelas pessoas. Então, se você não consegue mover-se de íntima compaixão, pesquise aí, assista a matéria Apartamentos Caixão em Hong Kong, pesquise aí Lixão a céu aberto em Bangladesh, pesquise sobre pessoas que não têm o que comer e o que beber. Pesquise aí. Se você não conseguir sentir nada, se você não conseguir sentir a dor dessa pessoa, converta-se novamente, dessa vez a Cristo e não à religião. Porque você está convertido à religião. Você está convertido a um processo religioso em que tem cultos, vou na igreja, volto e
adoro a Deus, volto e ouço uma palavra ali e volto, mas está morto. Não tem vida espiritual em você, não tem Cristo em você. Se você, vou repetir, se você está vivendo uma fé onde você não consegue sentir a dor das pessoas, você está vivendo uma fé na religião e não em Cristo. Uma vez eu vi um pai com uma criança, a criança tinha problemas de saúde e alguém disse, tem que dar graças a Deus porque os nossos filhos são perfeitos. E eu não consigo falar, Deus, obrigado porque o meu filho é perfeito. Porque eu sei que aquele pai, aquela mãe está sofrendo com o filho dele. Todos deveriam ser perfeitos. Não deveria nascer crianças com problemas. Quem acredita na reencarnação vai explicar as coisas, né? Isso diminui a injustiça do mundo para quem acredita. Para quem não sabe, quem acredita na reencarnação acredita que todas as penúmbrias da vida, que as pessoas nascem com problemas, nascem pobres, nascem em situações de pobreza extrema, é porque elas foram pessoas ruins em outras vidas. Então, no final das contas, a culpa não é da vida, a culpa não é de Deus, a culpa é dela mesma. Não estou aqui para questionar as crenças de ninguém. Vamos nos ater aos acontecimentos, aos fatos. E fato é, mais uma vez, e que a vida é melhor para uns do que para outros. Não tenha dúvidas disso. O cristão mais convencional não acredita na reencarnação. Enfim, a vida não é boa para todos. O mundo está sofrendo, o mundo está gemendo, o mundo está chorando. Aí alguns podem dizer, mas o mundo está assim porque o homem não foi até a Deus. Essas pessoas estão assim porque elas não se chegaram até a Deus. Elas escolheram estar desse jeito. Quem é que escolheu, qual criança escolheu nascer em Bangladesh no meio do lixo? Qual criança escolheu nascer aqui em São Paulo para pedir esmolas, sem pai, sem mãe muitas vezes? Quem foi que escolheu nascer no Oriente Médio, em Gaza, sendo bombardeado e vendo mísseis cair nas suas casas, perdendo entes queridos, perdendo pai, mãe, filho? Quem é que escolheu nascer nesses lugares? Quem é que escolheu viver desse jeito? Ninguém escolheu isso. Mas é maldade. As crianças estão sofrendo e Jesus disse, venham a mim as criancinhas, deixem vir a mim. Jesus disse, porque delas é o reino dos céus. Mas elas também sofrem, então não adianta tapar o sol com a peneira. O mundo é injusto sim, a vida é injusta sim. E se nós ficarmos pensando apenas nesse plano terrestre, nós devemos admitir, naqueles que dizem que não acreditam em Deus, apesar de eu achar um argumento raso, por conta das maldades e das tragédias e das coisas ruins que acontecem principalmente com criança que não fez escolha nenhuma, eles têm razão. Se nós formos ficar nesse plano terrestre apenas, se nós não acreditarmos numa vida futura, nós devemos admitir que eles têm razão. Mas qual é a diferença minha, e eu acredito que é a sua? É que eu acredito numa vida vindoura. Ronaldo, mas para que tudo isso? Não sei, eu não sei explicar. Mas eu acredito, talvez eu precise acreditar, mas eu acredito que tudo isso que essas pessoas estão sofrendo não há de se comparar com as alegrias que elas vão ter lá em cima. Eu acredito nisso, eu acredito nessa esperança. E eu não estou aqui para dizer se Deus é justo, se Deus é injusto, se você deve acreditar em Deus ou não, se essa minha crença em uma vida futura é suficiente para você, para o seu intelecto, para dizer que Deus é justo ou não, ou se para você que crê que Deus é justo de todas as formas e que o ser humano está sofrendo por conta dele mesmo. Enfim, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. A minha fé é essa. Eu acredito nisso. Sim, o mundo está sangrando. Sim, o mundo não é justo. Sim, as pessoas estão sofrendo. Sim, uns nasceram para sofrer enquanto outros riem. Tim Maia estava certo. Mas apesar de tudo isso,
Eu acredito numa vida futura. Eu acredito no pós-vida. Eu acredito que a justiça será feita lá em cima, ou seja, lá onde quer que seja. Eu acredito que eu estou nesse mundo apenas peregrinando. Eu estou nesse mundo apenas de passagem. A peregrinação é só um caminho. E enquanto eu trilho esse caminho, tento da melhor maneira possível ser o mais parecido possível com Jesus, que para mim é o maior exemplo de uma pessoa boa, justa e amorosa. Tente ser a melhor pessoa possível. Tente ser o melhor pai possível. Tente ser o melhor filho, o melhor esposo, o melhor marido possível. Tente ser a melhor pessoa possível para quem se apresentar diante de você, para quem precisar de você de alguma forma. Pense nisso e até mais.